É o programa da sabedoria às quartas e você precisa saber o que significam realmente as coincidências. Toda a gente já experienciou coisas como está a pensar no seu amigo e ele liga-lhe. Ou encontra-o na rua. Ou está a pensar, na verdade, hoje comia fritos. E chega à casa e vê que é o que a sua mãe está a cozinhar. Qual a definição de coincidência? Estou a olhar para a definição aqui porque este é o consenso acerca do que significa coincidência. Como definimos esta irregularidade, desta experiência milagrosa que aconteceu? Aquela que nos faz realmente questionar profundamente o que está a acontecer. A definição é uma ocorrência extraordinária de acontecimentos ou circunstâncias sem ligações causais aparentes, como, por exemplo, encontraram-se por coincidência. Os sinónimos são acidente, por acaso, não planeado, destino, casualmente, por sorte, fortuito, providência, anomalia. Então, está a mostrar-nos o quê? A forma como pensamos normalmente é pensar em modo de causa e efeito, da forma que vemos claramente o que começou a ação que nos deu determinada reação, ou que impulso aconteceu que terminou numa conexão, que se quiséssemos algo e nos movermos nessa direção, vai eventualmente ligar-se ao outro ponto com o qual queremos conectar. Mas aqui a definição mais comumente aceita é que há uma sequência de conexões que nunca teríamos adivinhado. Não podemos ver qual a direção em que a causa e efeito se movem. Mas há coisas ainda mais complexas que a causa e efeito. Elas também apagam completamente as nossas ideias acerca do tempo e do espaço. Como esta coincidência, esta é complexa. Em 1805, alguém que ele não conhecia deu a provar ao escritor francês Émile Deschamps bolo de especiarias pela primeira vez. Era um estranho e o nome dele era Fortescue. 10 anos mais tarde, encontrou o mesmo bolo de especiarias no menu de um restaurante em Paris e ele queria encomendar um pouco e o empregado disse-lhe que tinha acabado de vender o último pedaço a outro cliente, que não era nem mais nem menos do que Fortescue. Espera. E então, anos mais tarde, estava num restaurante com amigos e mais uma vez viu que havia bolo de especiarias no menu. E ele tinha contado esta situação aos amigos e tinha comido o bolo de especiarias. E ele disse aos amigos acerca desta situação e que a única coisa que estava a faltar para tornar este momento perfeito era Fortescue. E nesse mesmo instante em que ele disse isso, Fortescue entra na sala. Então, por que estariam estas coisas conectadas? Porque é que o bolo de especiarias, Fortescue e Émile Deschamps estão sempre conectados? E porque aparecem sempre juntos, independentemente do tempo, do espaço, do arranjo pré-combinado ou de algum tipo de intenção da parte de Deschamps. Então, se queremos compreender o que significa uma coincidência, o que significa de facto a coincidência, precisamos de olhar para a nossa resposta a ela. O que acontece quando somos confrontados com este tipo de ligação entre as coisas, que está normalmente escondida de nós? Há uma espécie de sensação de organização que vai para além das conexões normais na vida. E a nossa resposta é uma de admiração. É muito bonito.
E o que é interessante acerca das coincidências é que não importa se é positivo ou negativo, estamos mais interessados pelo facto de que existem estas ligações irregulares e, no entanto, perfeitas entre coisas que não deveriam estar conectadas. E aí existe uma sensação de uma inteligência que liga tudo. E um tipo de transmissão, uma expressão de significado, mas que não conseguimos compreender o significado. É na realidade mais profundo que significado. Por isso, quando fazemos a pergunta o que significa uma coincidência, precisamos de ir até ao cerne da questão para começar a compreender isto. Tem a ver com o propósito. Mas aqui é onde a definição de coincidência torna tudo mais claro e aponta para um propósito mais profundo. A definição diz que é um acidente, que é por acaso, que não é usual, que não deveria estar a acontecer assim. Vou dar-lhe outro exemplo, porque penso que seja engraçado. Estava a olhar para o meu gato e a tentar aprender como comunicar melhor com ele. Porque, como se sabe, não podemos treinar gatos. Mas eles parecem responder bem a certas coisas. Então pareceu-me que poderíamos colocar, tipo, uma ideia no gato. Como se pudéssemos imaginar algo na nossa mente e de alguma forma o gato pudesse sentir. Tipo, sentir tudo. Entrar no mesmo comprimento de onda que nós e estivesse aberto a responder a isso. Então estava a pensar nisso e decidi fazer uma experiência. Então estava a olhar para o gato e comecei a imaginar que deveria ir para cima e deitar-me na cama, no meu quarto, e que o gato subia as escadas e viesse para a minha beira e ficarmos juntinhos. E então imaginei esta imagem o mais claramente possível e subi as escadas, deitei-me na cama e esperei. E então projetei novamente aquela imagem e ouço as suas patinhas a subir as escadas. Ele salta para a cama, deita-se à minha beira e pensei, isto é bestial. Eu comuniquei com o gato e ele fez o que eu planeei para ele. E então passou-me algo pela cabeça. Talvez ele tenha projetado esta imagem em mim. Ou seja, dito de outra maneira, que penso que talvez seja mais o caso, dito de outro modo, isto não teve origem em mim. E também não penso que tenha tido origem no gato. Mas teve origem na nossa relação com o outro algures. A ideia do que causou esta situação e a resposta à mesma, este é o ocultamento. Isto é o que eu não entendo, isto é o que não compreendemos nas coincidências. Porque nos foi mostrada uma conexão que tinha estado escondida. E porque é que essa conexão é sentida como algo tão pessoal? Porque parece tão apontada para mim, para o meu bem-estar. Esta ideia de que a vida em si mesmo, a natureza ou o que lhe apeteça chamar-lhe, está a guiar-nos de uma certa forma, na direção de algo, está a cuidar de nós, está de algum modo a comunicar connosco. Sentimos que penetramos em algo muito maior, mais profundo e queremos saber o que significa. A verdadeira resposta é que não significa nada. Não é acerca do significado, é acerca do propósito. Porque está a tentar dizer-nos, este tipo de experiências estão a tentar dizer-nos qual é o propósito da vida, na realidade, qual é a natureza da vida em si mesma. E que a nossa experiência limitada, a nossa percepção limitada da realidade, é realmente
a porta onde esta mensagem está a bater. Não se trata de um milagre acerca da conexão de duas coisas aparentemente dispares. É acerca do facto de que tudo está conectado, mas que apenas vemos aqueles dois pequenos pontos. E é chocante para nós ver isso, porque é tão grande, bonito e muito mais que a nossa realidade. Quer que comecemos a fazer a pergunta o que está a limitar a nossa percepção, porque só vemos e sentimos este belo e profundo propósito raramente e através de um buraco do tamanho de um alfinete. É para nos levar a fazer a pergunta: como podemos transformar este pequeno buraco de alfinete numa grande abertura? Como podemos começar a viver mais neste lugar de cuidado e amor e propósito que sentimos através de experiências coincidentes e começar a levar-nos a procurar? O que está a limitar a nossa percepção é a natureza daquilo que queremos, o nosso desejo. Veja, o propósito na vida existe entre a existência de um desejo por algo e o seu preenchimento. Ou seja, quando vamos obter aquilo que queremos. E entre estas duas coisas, o desejo por algo e o seu preenchimento, a passagem entre eles, isto é o que define o propósito para nós. É aí que se encontra todo o movimento, é aí que definimos o verdadeiro significado das nossas vidas. Então, se o que desejamos é bolo de especiarias, então o que vamos ver encontra-se na visão de túnel entre o desejo por bolo de especiarias e tudo o que alinha com esse desejo concretizado. Nessa linha estreita encontramos toda a vida a organizar-se. Imagina aquele pequeno buraco do tamanho de um alfinete a tornar-se numa grande abertura. O que vai abrir-se é o desejo de estar conectado com o todo. Esse desejo abre a íris da nossa percepção. Começa a mostrar-nos que tudo está conectado e direcionado pelo nosso desejo. E não apenas pelo nosso desejo, mas pelo quanto o nosso desejo está ligado ao desejo que opera este sistema holístico. Porque o coração é apenas um, ou pelo menos pode ser, o significado de eventos fortuitos. O significado de coincidência é uma chamada dizendo: isto é o que deve desejar, porque isto é onde está o amor, cuidado e preenchimento. Os completos amor, cuidado e preenchimento existem na realidade. Há um belo excerto no livro do Zohar, na porção Emor, que diz o seguinte: eu durmo no exílio do Egito e o meu coração está desperto. Ouça o meu amado a bater. E isto é o que diz o Criador: abra para mim uma abertura do tamanho de uma agulha, e eu abro para você os portões mais elevados. Dormir no exílio do Egito significa que estamos preocupados apenas conosco próprios e com os desejos materiais. E não há problema, somos todos assim, mas isso é o que limita a nossa visão e conexão com a totalidade de uma vida significativa e com propósito. Mas o meu coração está desperto. Então ouça o meu amado a bater. E como? Ele mostra-nos, certo? Esta natureza mostra-nos e diz que o Criador disse: abra para mim uma abertura do tamanho de uma agulha. 2 pontos. 2 pequenos pontos que se ligam um ao outro. Se a resposta a isso é um novo desejo corrigido, ficar realmente ligado ao amor que parece sair daquela abertura, então o Criador diz: eu abro para você os portões mais elevados, para que o seu desejo possa crescer para um lugar onde se possa conectar com todo o sistema e toda a vida de uma forma ilimitada. E o baterem à porta, aquela abertura do tamanho de um alfinete e aquela abertura, e esse é o verdadeiro significado da coincidência, se respondermos corretamente.